Olá, pessoal, e hoje um bate-papo extremamente interessante com o Dr. Maurício Palma Nogueira, que vai falar sobre o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Vale a pena assistir cada minuto desse bate-papo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Bom, pessoal, e hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o Dr. Maurício Palma Nogueira, que é diretor da Atenagro, que é uma empresa aí bastante conhecida na área, principalmente de pecuária no Brasil. É o coordenador do Rally da Pecuária, que acho que não tem quem trabalha aí na pecuária de corte do Brasil que não conheça. Uma das ações que mais geraram dados para a gente conhecer a pecuária de corte, por onde ela transita no Brasil. O Rally percorreu, acho que onde tiver boi no Brasil, em quantidade significativa, o Rally já passou. Inclusive eu conheci o Maurício aqui em Araguaína, através do Rally. Mas hoje nós não vamos falar nem de Atenagro, nem do Rally. Hoje nós vamos falar sobre, o nome é comprido, eu vou até ler aqui para não falar errado, Maurício, que é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistema de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis, que é um decreto que foi criado através de um decreto-lei de número 11.815, de 5/12/2023, e que o Maurício está lá representando. Tem vários ministérios, nós já falamos isso aqui num vídeo anterior, tem a sociedade civil, e o Maurício está lá pela Atenagro. Nós não temos, lógico que o Maurício, o projeto é de dezembro, não tem aqui como explicar tudo o que vai acontecer, mas o Maurício vai colocar para a gente aqui, vou pedir para ele falar em linhas gerais o que é esse programa e principalmente como que as pessoas podem participar e que devem participar. Maurício, antes de te passar a palavra, muitíssimo obrigado. Eu sei do quanto que seu tempo é atribulado, mas você não mediu esforços para estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite de vir aqui falar sobre o programa de conversão de pastagens degradadas. Muito obrigado. Palavra com você aí. Eu que agradeço, Nilma, o convite. É sempre bom estar aqui. Eu acompanho o teu trabalho, acompanho toda a iniciativa aí que você vem de forma brilhante, né, apresentando. E para a gente, você sabe disso, né? A gente tem que ter uma relação muito próxima, né, com a universidade, com a pesquisa, né, com a ciência. A gente não pode nunca deixar a peteca cair, né? Então é um prazer muito grande, sempre que eu puder participar e que eu for convidado, pode contar comigo, né? Para falar do programa, como você bem disse, né, o programa foi lançado aí na COP, né, foi apresentado, e agora, no início de janeiro, foi criado um decreto em que o ministro convida algumas pessoas para participar do comitê gestor, né? Vários grupos, como você falou bem, é interministerial, tem vários outros ministérios envolvidos, né? Ministério de Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, Ministério dos Povos Originários, Ministério da parte financeira, Fazenda, BNDES. Tem uma composição enorme, né, para a gente discutir lá dentro, né? E o interessante é que a parte de sociedade civil ficou aí na mão de produtores, né, de consultorias e da sociedade rural brasileira, o que eu achei muito positivo, que eu até, Nilma, eu já escrevi muito sobre isso, né, eu tenho uma experiência muito grande aliás, nós todos temos, né, mas de debates em relação a assuntos de sustentabilidade, pastagem, pecuária, o que vai fazer, o que não vai, né, e a gente, da nossa área, do agro, tem uma cabeça, uma disciplina muito mais executiva, né? Enquanto outros grupos, principalmente os ambientalistas, eles são muito mais de apontar o problema, mas eles não são muito bons em colocar uma solução em campo. E a gente
né? Então, isso eu vejo com bons olhos a forma com que foi montado e a gente ocupando lá o lugar da sociedade civil, para a gente conseguir tentar imprimir um pouco mais de ritmo, né? Com uma visão mais prática, mais executável, né? Do programa que a gente quer fazer. O programa está nascendo, então vai ser criado alguns grupos de trabalho, conhecimento e tecnologia, esse que a gente provavelmente vai se envolver, né? Estou me candidatando para participar desse grupo, tem um limite, né? Tem um outro grupo que é de comunicação e tem um grupo que é financeiro, né? Que é como que vai arquitetar todos os recursos para se fazer o que precisa ser feito. E nem precisa dizer aqui, né, Nilma, principalmente no teu canal aí, o tanto que é importante a gente tratar da questão de degradação de pastagem. E aí sim, né, eu acho que a gente pode contribuir, né, quando se fala em pasto degradado, degradação, do que nós estamos falando, quais são as alternativas, qual é o orçamento, o que a gente pode fazer de melhor benefício-custo. Eu acho que é aí que a gente vai poder contribuir, né, em evitar que recursos sejam gastos de forma a não ter o retorno que é esperado, né? Maurício, eu vou te falar aqui uma coisa que, dentro dessa parte de tecnologias, eu acho que as pastagens, para mim, é igual ouro, prata, diamante, é uma riqueza que está abaixo do solo, abaixo da superfície do solo. A gente tem feito trabalhos, tá, onde a gente consegue, por exemplo, produção de matéria seca de raízes de 9 toneladas por hectare. É mais do que fica na superfície, né? E assim, então quando você fala, e eu acho que é uma oportunidade, Maurício, que uma pessoa como você, que é muito, que tem essa facilidade de apresentar dados, de mostrar números, de convencer as pessoas da verdade, porque às vezes tem pessoas que sabem de muita verdade, mas não conseguem pôr aquela verdade de uma forma que qualquer um entenda. Eu acho que eu espero que a gente vai ter um avanço muito grande, né, nessa mudança de enxergar o ecossistema de pastagens no Brasil. Agora, eu queria te perguntar, Maurício, o seguinte: como que você já deve ter tido alguma reunião, como que está a disposição desses grupos de centrar, que eu acho que isso é que é importante, não é ir criar um negócio, um programa desse, para ser o programa do pecuarista ou ser o programa dos ambientalistas. É um programa que vai atender a produção, ao meio ambiente, a parte econômica e a parte social. Como que você está sentindo, porque eu acho que isso é muito importante, como que você está sentindo a disposição das partes em ouvir? Nilma, eu fiquei muito surpreso na primeira reunião. A gente teve uma reunião presencial, só agora vamos reunir os grupos, né, que estão sendo formados. Eu fiquei muito surpreso positivamente, né? De novo, a gente tem anos aí com reuniões desse tipo, que reúne pesquisa, ONGs, produtores, e geralmente as discussões parecem uma bicicleta que não sai do lugar, né? A gente fica pedalando e ela não anda, né? Essa aí eu fiquei surpreso. Todos que fizeram colocações durante a reunião fizeram colocações positivas. E pensando como a sustentabilidade deve ser pensada, Nilma, que é isso mesmo, né? A parte de produção financeira, a parte social, tudo em conjunto, sem conflito, sem nada. E aí a gente já viu algumas coisas na reunião que eu achei que fosse ser difícil convencer, e as próprias pessoas de fora da área do agro, né, do setor financeiro ou de outros setores, entendendo que para a gente falar de degradação de pastagem, o primeiro passo é definir do que nós estamos falando. Né? Que você pode ver, Nilma, soltou a ideia do comitê, né, na imprensa, apareceram vários números, alguns absurdos, de quanto que se tem que gastar para corrigir
a, a degradação de pastagem no Brasil. O pessoal pega o número todo que tem algum sinal de degradação, que esse é o número, tem algum sinal de degradação, e aí você tem vários passos até chegar no momento que você tem que refazer tudo, e trata essa área toda como se tivesse que ser reformada. Aí só de você falar o montante de dinheiro que precisa, o povo já desiste, né? Fala, não vamos fazer, né? Melhor converter. Aliás, o projeto, né? O programa nasceu como conversão, Nilma. E isso eu já achava que ia ser um problema. A hora que eu li, né? Como que ia ser o programa, você fala, como é que eu converto em pouco tempo 40 milhões de hectares, né? E agora já não é. Quer dizer, a gente nem sabe, né? Se foi a comunicação da imprensa, né? Do pessoal que leu e leu meio por cima, mas a pastagem bem manejada, bem conduzida, bem tratada, também vai ser um produto do programa. Isso é interessante, isso é muito bom para a gente, né? Principalmente, Nilma, que a gente tem que considerar que alguém é dono daquela terra. Então, às vezes a gente faz uma análise espacial, né? Aqui eu tenho uma quantidade de pastagem, tenho potencial para fazer soja, então vamos fazer um programa para colocar soja naquele lugar. Tá, combinou com o dono? Né, se ele quer fazer soja. E outra coisa, como é que eu faço soja em escala em áreas picadas? 20 hectares aqui, depois 30 ali, 6. Então nós temos muito desafio pela frente. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vi os grupos todos interessados na solução, Nilma. E eu posso até passar por ingênuo depois, mas essa foi a minha impressão na primeira reunião. E isso, né, juntar grupos multidisciplinares para discutir esse assunto, é raro você ver um grupo multidisciplinar focado em solução. Geralmente o pessoal vai lá e fica lembrando dos problemas, acusando, falando, discutindo. Dificilmente uma reunião tão produtiva quanto nós tivemos. E aí, evidente, né? A ideia do programa é trazer a participação de todos, não é um grupinho fechado que vai definir. Né? O comitê gestor justamente para depois votar quais são as diretrizes, mas o programa em si, ele vai convidar os interessados a participar através de sugestões, de reuniões, e a gente mesmo, na nosso grupo ali, né, da sociedade civil, nós já estamos discutindo como é que a gente pode fazer para trazer o máximo possível de ideias, de propostas, né, de sugestões, para que a gente consiga fazer um programa de fato execuível, né? Maurício, a gente vai vivendo mais, né? Eu sou mais velho que você, com certeza, mas assim, se a gente começar a chegar nos ambientes e falar assim, eu não vou ser enganado, você não anda, porque você já entra na defensiva. Você tem que acreditar. Agora, o dia que você for enganado, você fala, olha, fui enganado. Mas assim, se a gente não abrir o espaço e achar que as pessoas... Porque você pensa que vai ser enganado. Aí o outro cara também acha que você está lá para empurrar, não sei o quê, do agro. Blá, blá, blá. Se as pessoas não entenderem, olha, o agro quer fazer as coisas certas. Os ambientalistas também estão ali, pode estar pensando diferente, mas não estão ali para acabar com o agro. Às vezes a ideia pode até levar a acabar, mas ele não tem nem a noção do impacto, né? Porque boa parte dessa turma tem muito pouco conhecimento da realidade e às vezes vai muito pela mídia, né? A gente escuta coisas assim, absurdas. Mas, Maurício, e assim, em termos, você falou em 40 milhões de hectares. Isso, se a gente ceder espaço para a soja e trabalhar com pastagem bem manejadas, né? Isso pode aparecer boi para poder consumir isso aí. Como que tem sido pensado, né, essa expansão? Porque você que é bom nos números aí e na estatística, né? Como que a gente prevê? Porque hoje, numa situação de pastagem
degradada e sendo utilizada, a gente já tem um mercado que ele é limitado. Como que as pessoas têm visto essa expansão, né, de você recuperar a pastagem degradada, automaticamente aumenta a produtividade? Como que está sendo pensado em termos de mercado? Nilma, fantástico tua pergunta, essa é a maior preocupação. Eu acho que a gente conversou com muita gente, né? Lembra que ainda não tem uma diretriz do programa, então são as pessoas que estão envolvidas, que estão conversando com a gente, ou até não estão envolvidas no comitê, né, que tem as sugestões. Eu, particularmente, acho essa uma das maiores preocupações que tem, né? Então, imagina você acelerar, colocar grão no mercado. O mercado todo tem capacidade de consumir, porque vai ter um estudo que lá em 2040 ou 2050... Isso são hipóteses. Já começou a aparecer estudo falando na população mundial diminuindo daqui para frente, não chegando a 9 bilhões, né? Então, a gente precisa ficar atento justamente para não colocar dinheiro em alguém e levá-lo à bancarrota financeira, né? E questão técnica, Nilma, com o pé nas costas, passar 40 milhões de hectares, né? Tecnicamente. Qual é o problema? Eu tenho que sensibilizar donos de 40 milhões de hectares num país que tem muito dono, né? Então, as terras hoje no Brasil são pequenas, as áreas, eu tenho que mobilizar todo mundo. E aí, outra coisa, a proposta é melhorar e converter, né? Antes parecia que era só converter, mas é melhorar e converter. E a gente sempre, Nilma, e isso eu vou falar é da minha cabeça, isso não foi discutido no programa, né? É da minha cabeça, eu vou levar como sugestão na primeira oportunidade que tiver, né? Nós estamos sempre olhando na área melhor, com potencial de passar para grãos. E se eu trocar o sinal da conta, ao invés de eu ir atrás da área melhor para identificar, eu ir atrás da área pior, que é ruim, inclusive para fazer pecuária. E a gente estabelecer um programa para fechar essas áreas ao longo dos anos, sem sacrificar quem está lá, né? Só que preservando uma área que não deveria ter sido aberta, porque o Brasil foi aberto de forma não planejada, né? Década de 70, década de 80, correram. Você conhece, Nilman, a gente anda em algumas regiões que a gente não deveria ter tirado o cerrado, né? Mas foi feito, ótimo. Se eu tiver equilíbrio, bom senso, aí é o que você falou, né? Eu acho que o principal nós não estamos, não é uma briga do bem contra o mal. As pessoas que às vezes dão sugestões que levariam o agro a uma situação crítica, elas desconhecem a realidade. E às vezes elas não conseguem interpretar isso. Na nossa área, Nilman, para a gente que é especialista em pastagem, você encontra agrônomos, né, de outras áreas, né, de grãos ou de floresta ou de outras áreas. Eles têm dificuldade de entender a parte de pecuária, que ela é muito mais complicada, é muito mais confusa, né? Então imagina quem nem estudou isso, que está lá, né? Então é muito difícil a comunicação. Mas enfim, se a gente for pragmático, eu acho que a gente tem como executar esse plano de uma forma tranquila, né? Melhorando pastos onde precisa ser melhorado, né? Corrigindo aí o processo de degradação, primeiro de tudo freando esse processo, né, Nilman? Isso é uma coisa que eu estou batendo, aliás, eu não, né? Todo mundo que trabalha, eu já vi falar inúmeras vezes, né? Não adianta eu ficar estragando para depois consertar, estragando para depois consertar. Eu tenho que frear esse processo. E talvez seja o melhor benefício-custo para usar o recurso nesse momento. Corrigir depois o que dá para corrigir, consertar mesmo, né? Recuperar, reformar e converter o que dá para converter, né? Mas o grande driver disso tudo vai ser o mercado, Nilman. Não adianta nada eu sair planejando e colocando dinheiro se eu não tiver para quem vender, seja a carne e seja a área, a grãos, né, que eu vou colocar lá. A boa notícia, para falar, que eu já divulguei isso na última edição do Rally, que foi um número que nós chegamos lá por estimativa. Precisa ser estudado melhor, é um número gerado por nós. Mas, de acordo com o que a gente perguntou em 10 anos de Rally da pecuária para os produtores, nós temos 40 milhões de hectares. Coincidentemente, é o mesmo número, né? Na verdade, a gente estima 50, né? 50 milhões de hectares no Brasil ociosos, Nilman, ociosos. Quer dizer, eles estão com pasto, talvez até um pasto bonzinho, se não tem boi comendo, ou ele plantou alguma coisa, depois voltou o capim, né?
mas está com um animal em cima, em baixa lotação, que não está fazendo parte do comércio. É aquele gado de subsistência. Você fala, mas como é que alguém tem isso? O boi, a vaca é um bicho muito caro. Mas você tem várias propriedades no Brasil que tem lá 4 cabeças, 10 cabeças, 15 cabeças, e eles não estão negociando. Né? Então, a área nós temos o que fazer, e imagina o impacto social se você pegar uma propriedade desse nível, com baixíssima lotação, baixíssimo uso da terra, e conseguir colocar alguma atividade ali que dobre a renda, ou triplique a renda. Ou triplicar é muito. Não, nós estamos falando de uma renda quase nada, né? Só que o tanto que eu vou trazer de melhoria para aquela família se a gente fizer um projeto bem feito. Né? Então, caminhos tem, e essa percepção sua acho que é a preocupação que a gente tem que levantar mais as orelhas aí. Né? Eu vou ter mercado para tudo isso? Se não tiver, nós vamos perder todo o dinheiro que for colocado. Maurício, esses dados de pequena número de propriedades no Brasil e em tamanho, sabe? Eu peguei esses dados de uma empresa que você deve conhecer, que é a Atenagro. Eu peguei aqueles dados que você publicou com o rebanho bovino de 2017, se não me engano, que eram os dados do IBGE. E eu mostrei aqueles dados, rebanho, por extrato, né? De 0 a 100, de 100 a 200, 200 a 300, 300. Aí, quando eu fui dar uma palestra na Asbram, e eu fui mostrar para eles, vocês ficam brigando por propriedade grande, se matando, 3, 4 empresas, mas olha onde que está o rebanho. Mais da metade do rebanho brasileiro está em propriedades com menos de 1.000 hectares, 80 milhões, menos de 500, se não me engano. Esse nome você sabe mais do que eu, que foi você quem produziu. Então, eu acho que uma das grandes preocupações que eu tenho é de mostrar para o público que quem cria gado, em sua maioria, é pequeno produtor. E aí você criou uma imagem de que pecuária... Eu falei, olha, segundo o Maurício, tá? Acima de 1.000 hectares, acho que, se não me engano, é 40 mil propriedades. É alguma coisa assim, ligada à pecuária. É muito pouco. Então, o grande número, acima de 2.500 hectares, Maurício, acho que é 13 mil propriedades. Então, é muito pouco, sabe? Então, assim, eu acho que esse programa, uma das coisas que precisa levar para essas pessoas vocês vão acabar com uma atividade que tem 2.553.000 unidades produtoras e que 2.510.000 não andam de helicóptero. A maioria anda numa caminhonetinha, né, dessa mais simples que tem aí. Olhe lá, a boa parte numa moto 125, não vou falar a marca, né? Porque não patrocina o canal. Mas, assim, eu acho que isso é uma visão que a gente precisa de reverter do público leigo quem produz carne no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa... Eu tenho trabalhado, eu tenho mostrado isso, já fiz vídeo aqui com seus dados, mostrando os dados da Atenagro. Olha aqui, ó, de uma empresa... Olha quem produz carne nesse Brasil. Vocês vão querer acabar com isso, vão fazer o quê? Né? É muita gente, muita pequena propriedade. E aí, Maurício, uma coisa que me chama a atenção, você falou, é a questão que eu me preocupo, que é a imobilização de terras também, porque, igual se for para converter, vai converter em quê, né? Se for recuperar a pastagem, é uma opção que a gente tem essa preocupação se vai ter mercado, mas eu acho que isso aí é só não achar que ele é infinito. Mas como que você vê a questão de simplesmente retirar essas áreas e transformar em florestas e imobilizar essas áreas a longo prazo? Tem esse pensamento? Bom, a ideia
é chegar num modelo que permita, né, que isso seja feito, né, Nilma? Como é que a gente estimula, como é que a gente incentiva via crédito, né? Isso tudo vai ter que estar ligado aí com o carbono, com o balanço de carbono, sem dúvida, né? E eu achei que você falou uma coisa tão interessante aí no começo da sua fala, né? Que embaixo tem uma quantidade de massa, quer dizer, pastagem a gente sabe, né? Que ela acumula muito mais carbono do que é emitido, só que nós vamos ter que convencer o pessoal, porque os estudos foram feitos para buscar produtividade, não para provar que tinha carbono, né? Mas, enfim, eu acredito, Nilma, que tudo que for feito tem que ser feito via estímulo. Então, eu tenho que criar umas oportunidades para esse pessoal decidir fazer alguma coisa diferente com a terra. Ou melhorar do jeito que ele está conduzindo, ou passar para outras atividades. Então, a área é difícil de produzir, vai fazer conta, puxa, não consigo sobreviver aqui. Por que não receber dinheiro para revegetar, né? E esses produtores, nessas situações, em vários estados do país, a gente vê regiões assim, né? Muitas cidades desse perfil, né? Tá lá o dono da terra, o patriarca, que tinha 50 anos há 20 anos atrás, tem 70 agora, já vai ter 80, 90, né? E o filho com emprego na cidade, né? O que vai acontecer com essa propriedade? Então, esse envelhecimento, a gente falava, a população, o Brasil é o país que não envelhece o agricultor, tá, mas aquele de desempenho grande. Então, já existe um processo de concentração, Nilma. E você tem razão, toda a área está na mão dos pequenos, né? Vou te dar um número, né? Para facilitar quem estiver assistindo a entender. Aquela fazenda que teve BSE atípica lá no Pará o ano passado, retrasado, né? Agora me perdi aqui. Uma fazenda pequena de 150 hectares. Está entre as 15% maiores fazendas do Brasil. A fazenda pequena. Só que a gente está acostumado a pensar no pecuarista de um cara grande, né? De 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000, né? É que aparece muito, né? Mas a nossa produção está espalhada em pequenos produtores. Geralmente é o que cria o bezerro que vai morrer lá na frente. Ele não aparece na venda do frigo. Não aparece porque ele criou o bezerro. Né? O bezerro foi passando de mãos até chegar em alguém que vai terminar e vender o boi gordo, né? Então, nós temos que criar estímulos, né, Nilma? E a gente tem que ser realista. Qualquer plano que se faça no Brasil, e que envolve campo, seja agricultura ou pecuária, a gente esbarra no problema da questão fundiária. Né? Nós estamos falando de áreas, tem gente que não tem a lei, não tem o documento que ele é dono daquela área, Nilma. E eu estou querendo convencer esse produtor a pegar um crédito, como, se ele não tem o documento da terra, né? Isso que já não vai acessar por outras condições, né? Ou negociar essa terra com algum arrendatário ou com alguém que vai comprar. Quer dizer, tem muita coisa no meio do caminho que a gente precisa tirar para esse processo fluir. E na prática, Nilma, o mercado já está fazendo isso, né? Então, mesmo a tua região, que eu visitei a primeira vez a tua região, acho que em 2009 ou 2010, mudou demais de lá para cá, né? Vai mudando, né? Pega ali o Vale do Araguaia, mudou bastante, tanto em Goiás como no Mato Grosso, né? Então, nós já estamos implementando, de certa forma, esse processo que o mercado está exigindo. Agora, eu quero acelerar. Então, para acelerar, nós temos que ter um cuidado maior para não fazer o carro trombar lá na frente, né? Então, eu acredito que se a gente colocar ciência, análise, diagnóstico, né? Fazer estudos, nós temos já, né? A Embrapa Territorial tem dados maravilhosos aí de terra, de potencial, de produção. É colocar isso em cima de mapa de propriedade, ver o perfil do produtor e começar a fazer um trabalho. Né? Se a gente conduzir de forma certa, isso vai acontecer. Se a gente não executar de forma técnica, de forma embasada na ciência, nos números, não vai acontecer. Né? É bem simples, viu, Nilma? Maurício, nós já estamos aqui com 30 minutos aqui de bate-papo aí. Eu queria, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco assim, para quem se interessa de estar participando, como que vai ser feito esses comitês, se você já tem alguma informação, ou isso ainda está sendo pensado, e posteriormente, se não tem, como é que as pessoas depois vão ficar sabendo como participar?
Não, tá sendo formado, né, Nilma? A gente vai divulgar, né, aí como nós vamos, pelo menos o grupo de trabalho nosso, eu vou, como é que fala? Vamos criar algum canal para que a gente consiga receber sugestões, né? Então, nós vamos partir para uma abertura, convidar players que possam contribuir, abrir para sugestões, isso vai ser comunicado. Nesse momento, ainda estamos formando o comitê técnico. Então, passei minha sugestão lá, né, onde eu quero participar. O Ministério, né, vai ter um gestor desse comitê, um coordenador, ele vai depois passar para a gente as diretrizes e aí começa o processo todo. O que eu posso pedir já para quem está assistindo? Não adianta entrar em contato agora, pedir reunião, né, eu tenho sugestão, nós não vamos conseguir porque o tempo é curto. A gente não vai conseguir administrar esse processo. A ideia é a gente criar um canal de discussão que vai ser divulgado, né, vai ser aberto e para receber sugestão, para dar as contrapartidas do que está acontecendo e ir comunicando isso no nosso grupo de trabalho, viu, Nil? Depois vai ter toda a comunicação do comitê gestor em si, que aí é o que está passando, né? Uma coisa é a gente incentivar, estimular o debate, trazer gente para participar, e a gente levar para lá uma proposta do que nasceu desse grupo. Depois o comitê que vai divulgar. Então, o que eu estou garantindo aqui, né? Que a gente vai abrir canal para comunicar, para receber sugestões e para divulgar o que a gente está discutindo, né? A ideia é ser o máximo participativo possível, né, Nil? Não, beleza. Maurício, eu queria agradecer, mas antes de eu passar aqui para o encerramento, eu gostaria de colocar aqui a instituição, aqui a UFNT, qualquer ação que vocês precisarem para divulgar, para reunir grupos de discussão aqui no estado do Tocantins, o que depender nós estamos mais aqui para o norte, mas tem a turma da Embrapa, lá em Palmas, o que vocês precisar, Sebrae, várias organizações que a gente já faz muito trabalho juntos, os órgãos do estado, Rural Teams e inúmeros outros, o que vocês precisarem para estar divulgando o trabalho aqui, a gente está à disposição, a gente tem alguns eventos aí ao longo do ano, se precisar de um espaço para apresentar o programa, talvez ele já mais finalizado, faça da UFNT a casa, né, desse programa. Precisando, nós estamos aqui, tá? E aí eu passo para você aí para suas considerações finais. Nilma, obrigado. Nós vamos contar sim com vocês, com todas as instituições. Eu acho que não tem porquê a gente fazer um negócio fechado que fique na cabeça de quem está lá, né? Então, vamos contar sim, vamos pedir apoio, sugestão, vamos levar o que está sendo discutido, colocar em pauta, quer dizer, vamos contar com vocês aí e conta com a gente também, que a gente não vai deixar essa bola cair, né? E obrigado de novo pelo convite, gostaria de ter mais coisas para falar, e você viu que eu falo demais, né? Mas estou animado, né? Eu acho que esse é um recado que eu posso dar aqui, né? De novo, vou ser até repetitivo, né? Mas participo dessas reuniões desde que saiu aquele estudo Livestock Long Shadow, né? Eu acabei caindo nesse assunto de sustentabilidade por acidente, né? Porque a gente estuda pastagem, discute pastagem, área, né? Evolução, tal. De repente começa a aparecer umas curvas estranhas que não se explica do ponto de vista técnico e nem histórico com os dados censitários. Então a gente acaba tendo que entender, interpretar, discutir e acaba entrando nesse bolo, né? E desde lá, Nilma, eu vou te falar que de todas as reuniões desse perfil que eu participei, essa foi a única que eu vi que tem, assim, um foco em manter o debate na solução e no que é para se executar, né? Isso foi uma percepção que eu tive de todo mundo que estava ali. Então, é muito positivo, né? Eu acho que você falou bem, vamos contribuir, vamos ficar aberto, que essa é uma solução que traz benefício e ganho para o nosso país, né? Independe de quem está lá ou quem vai estar depois. Isso é importante para os brasileiros que estão aqui, para o nosso povo, né? Tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista social e ambiental, né? Então, vamos trabalhar para fazer isso acontecer.
Bom, pessoal, então, finalizando aqui, agradecendo ao doutor Maurício Palma Nogueira. Então, acho que o convite aí está feito a todos, tá? E quem não puder efetivamente participar, mas que acompanhe, que conheça passo a passo o que está sendo feito, para que a gente possa fazer dessa pecuária que já é tão pujante uma coisa que seja mais aceita e compreendida, né? Que se tem o Agro Verdades, né? E tem a Pecuária Verdade, após isso, se o programa caminhar do jeito que a gente espera, que as pessoas conheçam o potencial ambiental da pecuária de corte brasileira. Esse foi mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.